E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Samuel, professor de Matemática 1, e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de forma online via YouTube, né? Como os outros professores estão fazendo. Aí a minha, o meu método de trabalho com vocês vai ser justamente uma apresentação de slide com a resolução de alguns exemplos e de algumas questões por meio de uma lousa virtual que eu baixei aqui. Então eu peço a vocês que tenham paciência, porque é meio complicado de escrever nessa lousa com o mouse, mas eu tô com um projeto bem bacana aqui e no final do vídeo eu gostaria de acrescentar algumas coisas que eu queria que vocês colocassem nos comentários do vídeo para futuras aulas online, ou seja, o que eu posso melhorar, o que tá bom, entendeu? Então vamos lá. A aula hoje de Matemática 1 é a terceira aula da apostila, que é justamente de números proporcionais, ou seja, grandezas proporcionais. O que são essas grandezas proporcionais? São dois ou mais elementos que se relacionam através de uma razão matemática constante e geométrica. Como assim, Samuel? É, uma coisa é proporcional à outra quando ela tem uma razão, ou seja, o que é uma razão? Uma divisão, em que essa divisão que essa razão tem que ser constante e geométrica. Foi aquilo que a gente trabalhou na sala de aula, que é justamente por se tratar de ser geométrica, ela vai estar atrelada à multiplicação e à divisão, que a gente vai ver aqui mais na frente. Aí eu tenho que essa razão é denominada de coeficiente de proporcionalidade. Ela é representada como o K, que é a razão ou coeficiente de proporcionalidade, ela é representada pelo o elemento que está na frente sobre o elemento que está posteriormente, anteriormente no caso. Ou seja, o K é o elemento A mais 1 sobre o elemento A. Aí eu tenho o que? Eu tenho, Samuel, se o elemento A mais 1 for maior do que o A, eu tenho então que essa sequência numérica está aumentando, ou seja, ela tem uma razão maior que 1. Beleza? E se o A mais 1 for menor do que o A, eu tenho que essa sequência está diminuindo, ou seja, o K é menor que 1. Mas nunca o K pode ser igual a 1, porque na medida que eu divido um elemento por outro e dá igual a 1, quer dizer que esses dois elementos são iguais. Se esses dois elementos são iguais, não tem como haver proporcionalidade, entendeu? Para ser proporcional, tenho que ter duas grandezas diferentes. Outra coisa, aí nesse contexto há dois tipos de grandeza proporcionais. O diretamente proporcional, que é representado aqui pelas setinhas. Se um número aumenta, o outro também aumenta. Se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. E se uma diminui, a outra também diminui. É aquilo que a gente trabalhou na sala de aula. Por exemplo, quanto mais tempo eu ficar trabalhando, mais dinheiro é para mim receber, por exemplo, no final do mês. Quanto mais eu gasto, quanto mais eu gasto, maior vai ser minha dor de cabeça, entendeu? Essas relações assim que o Enem pode cobrar. Aí eu tenho que, por exemplo, quanto menos eu pratico exercício físico, menor a minha longevidade, assim, bem assim. Aí eu coloquei um exemplozinho para que, como é que eu queria que vocês respondessem esse exemplo. Vocês vão ler, eu vou ler aqui junto com vocês. Eu queria que vocês dessem uma pausa no vídeo, porque eu vou responder ele agora. E tentasse resolver em casa colocando, não tem gabarito, você coloca o que você achou, ou professor, não consegui, nos comentários. Por exemplo, eu estou fazendo esse exemplo, eu vou chamar ele de exemplo 1, beleza? O nosso primeiro exemplo. Aí você vai
lê, tenta resolver, beleza, consegui, bota lá nos comentários. Exemplo 1, tal resposta. Aí mais na frente, exemplo 2, tal resposta. Mas não consegui, aí bota exemplo 1, não consegui responder. Mesmo que você já tenha disponível a resolução da questão, ou seja, do exemplo, eu quero que vocês coloquem para saber como é que está o raciocínio de vocês, para ter uma interação legal, beleza? Então, bora lá. Exemplo 1. O Iratã gasta R$ 27 para se deslocar em seu automóvel de sua casa no ponto A, aqui é o ponto A, até uma padaria no ponto B. Sendo assim, em condições ideais, qual a quantia mínima que ele gastaria saindo de sua casa para comprar R$ 2 de pães na padaria, ponto B, ou seja, ele vai de A a B, e visitar sua mãe que mora no ponto C. Ou seja, depois da padaria ele vai para o ponto C. E depois retornar à sua posição de origem, ou seja, quanto é que ele vai gastar em todo esse percurso. Bora lá, pessoal. Vamos lá. O Iratã gasta de A até B, ou seja, da sua casa até a padaria, R$ 27. Aí ele quer saber o total que ele vai gastar em qual percurso? Da casa dele até a padaria, onde ele vai comprar lá os R$ 2 de pão. Aí vai até a casa da mãe dele e depois volta novamente para a casa dele, beleza? Vamos bora lá. Daqui para cá, total eu vou chamar de T, beleza? De A para B, ele vai gastar justamente R$ 27. Aí uma coisinha que eu coloquei pegadinha para vocês, ele quer saber o gasto mínimo, né? Se ele quer saber o gasto mínimo, bora lá, ele quer saber todos os gastos. Então, chegando na padaria, ele vai comprar os R$ 2 de pão. Então, coloca os R$ 2 de pão dele na padaria, beleza? Aí pronto, isso daqui é ele indo de A para B. Aí depois ele vai para casa da mãe dele, ou seja, de B para C. Bora lá, de B para C, quanto ele vai gastar? Aí a gente vai ter que calcular justamente pela questão diretamente proporcional. Como é a formulazinha? Se ele gasta R$ 27 em 6 quilômetros, quanto ele vai gastar em 8? Aí como é que a gente faz? 27 por 6 dá por 3. Aí aqui fica 9 e aqui fica 2. Aí 2 por 8 dá 4. Então x, vou chamar de x'. X' vai ser igual a 4 vezes 9, 36. Ou seja, R$ 36. Beleza? Ou seja, de B para C, ele vai gastar R$ 36. Aí outra pegadinha que eu fiz com vocês, que essa questão alguns alunos podem cair. Ele depois vai voltar ao ponto de origem, ou seja, ele vai de C para A. Eu perguntei o valor mínimo. Quando eu falo valor mínimo, meio que direciona a cabeça de vocês a pensar que isso daqui é um triângulo, né? Vocês olham aqui, vocês batem, ó, triângulo 3, 4, 5. Ou seja, de A para C a distância mínima seria 10 km. Mas pessoal, eu já coloquei justamente esses quadradozinhos aqui para dizer que isso daqui são casas. Ou seja, uma pessoa não tem como ir de C até A. É tanto que eu coloquei na questão que ele foi de automóvel. Se ele tivesse de avião, dá até certo, mas não dá. Só se ele fosse de automóvel por cima do telhado das casas. Aí não dá certo, né? Aí, independente, se ele for, ó, se liga. Ele pode fazer esse trajeto aqui, que vai dar no total 8 mais 6, que é 14 quilômetros. Aí, mas professor, ele pode fazer isso? Pode sim, mas se tu for prestar atenção, supondo que aqui seja 4, 4. 4, aí aqui seja 3. 4, 3, 4, 3. Dá a mesma coisa, entendeu? Vai dar 14 do mesmo jeito. Então, a distância de vinda vai ser 14 km, ou seja, ele vai fazer isso, ou pode fazer isso, ou pode até mesmo fazer
esse percurso aqui é indiferente, ou seja, 14 quilômetros. Aí quanto é que a gente vai calcular o total? Mesmo esquema, a gente tem 27 por 6 é igual a, vou chamar de x duas linhas, sobre, agora é 24. Ou 24 não, 14. Vambora lá. Mesmo esquema. 27 por 6 é 9 por 2. Deixa eu ajeitar aqui esse 9. Pronto. 9 por 2. Aí 2 por 14 dá 7. X duas linhas vai ser 9 vezes 7, 63. 63 reais, 63 reais. Aí, opa, que é o mais, 63 reais. Eu tenho que o total vai ser 27 mais 2, 29. 36 mais 63, 99. Aí o valor total vai ser justamente o que? Vai ser justamente 29 mais 99. 9 com 9 dá 18. Aí vai 1. Aí fica 10, 128 reais. Então nesse percursozinho aqui que ele vai fazer, ele vai gastar um total de 128 reais. Vou dizer uma coisa, o carro dele é beberrão, viu? Meu amigo, o cara andar esse tantinho, gastar 128 reais, o cara andar 14 km e gastar 63 reais. Pessoal, ele tá indo numa Lamborghini, numa Ferrari, beleza? Mas tá aí, 128 reais. Então, voltando aqui, a gente tem que a resposta dá 128 reais, beleza? Pessoal, esse PowerPoint eu vou estar disponibilizando para vocês via WhatsApp, beleza? Bora lá. Inversamente proporcional. Inversamente proporcional, esquemazinho das setinhas. Se um diminui, outro aumenta. Se um aumenta, outro diminui. Por exemplo, quanto maior o número de brigas no relacionamento, ele tende a ir muito longe? Não, então o tempo de relacionamento diminui. Quanto mais eu saio de casa, menor minha chance de viver nessa pandemia. Beleza? É mais ou menos assim. Então, bora lá. O exemplozinho que eu dei é o mesmo esquema. Esse exemplo aqui eu vou considerar como exemplo 2. Aí vocês vão pausar o vídeo, tentar resolver e bota nos comentários junto com o exemplo 1, beleza? Vocês vão fazendo tudinho. Beleza. O exemplo 2. Douglas da Costa vai comprar suas roupas na internet devido à quarentena do Covid-19. No site, no qual a peça mais barata custa R$ 45, percebe que a cada R$ 50 de compras ganha 5% de desconto na peça mais barata que levar. Sendo assim, se comprando 250 ele recebe R$ 20 de desconto, quanto ele vai pagar se comprar mais uma peça de R$ 50 em tal site? Resumindo, pessoal, esses R$ 250 é o valor da compra. Então, se ele recebe R$ 20 de desconto, ele vai pagar então 230, beleza? Aí, tentem fazer que eu vou resolver agora, beleza? Bora lá. Só retomando aqui os dados. Com a cada R$ 50 que ele compra de roupa na loja, ele ganha 5% de desconto. Detalhe importante, na peça mais barata, beleza? Então bora lá. No primeiro caso, ele tem o que? Eu tenho que ele compra R$ 250 de roupa e ganha R$ 20 de desconto. Então, bora descobrir quanto é a peça mais barata? Dá pra descobrir? Dá sim, Samuel. Bora lá. Eu tenho o que? Se ele comprou R$ 250 de roupa, eu tenho que a cada R$ 50 ele vai ganhar 5% de desconto na peça mais barata. Aí como é que vai fazer? 250 dividido por 50. Eu tenho o que? Eu tenho que 250. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Que é um 5. Eu tenho que 250
é 5 de 50. Ou seja, a cada 50 reais eu ganho 5% de desconto na peça mais barata. Então eu tenho 5 vezes 5% na peça mais barata. Então quer dizer o quê? Que eu ganhei 25% de desconto nesse primeiro caso na peça mais barata. Beleza? Aí esse desconto foi justamente de 20 reais. Eu tenho que, se 25% equivale a 20 reais, então bora botar aqui vezes 4 os dois lados. Então tenho que 100% equivale a 80 reais. Ou seja, a peça mais barata nessa compra é 80 reais. 80 reais. Então ela está nessa nossa regra que a gente colocou, que a questão colocou, de que a peça mais barata da loja é de 45 reais. Justamente a peça mais barata que ele pegou foi de 80 reais. Beleza? Aí eu tenho o que? Eu tenho que depois disso, o Douglas resolveu comprar uma roupa, uma blusa, sei lá, de 50 reais. Ou seja, ele vai gastar agora no total 300 reais. 300 reais. Aí ele quer saber agora quanto é, a questão quer saber justamente quanto é que ele vai pagar. Então bora lá. Eu tenho o que? Eu tenho que agora ele tem 300 reais de compra. Então é o mesmo esquema. 300 reais de compra. Aí eu tenho 300 dividido por 50. Eu tenho justamente que 300 é 6 de 50. Ou seja, se eu tenho 6 de 50, então a cada 50 reais eu tenho 5% de desconto. Então 6 vezes 5. Então nesse caso eu vou ter 30% de desconto na peça mais barata. Beleza? Então eu vou ter 30% de desconto na peça mais barata. Aí bora lá. Eu vou pegar esse 30% e jogar nos 80? Não. Aí é que tá a pegadinha da questão e que alguns sites online podem pregar para você. Eu já vi esse tipo de oferta, de que você sempre vai ganhar desconto na peça mais barata. E é nesse caso aqui que eu quero mostrar para vocês que se eu for comprar, por exemplo, que o Douglas fez, hipoteticamente, comprar essa peça de 50 reais, na verdade eu vou estar pagando mais por ela. Como assim, Samuel? Bora lá. Esses 30% da peça mais barata. Qual é a peça mais barata? É justamente a de 50 reais que ele comprou agora. Ou seja, ele vai pagar, ele vai pagar os 300 reais. Ele vai pagar os 300 reais menos o desconto dele, que é 30% de 50. 30% é 0,3 de 50. Bora lá. 0,3 vezes 50 dá justamente 15. Eu tenho 15, ou seja, ele vai pagar 200. Opa, peraí, deixa eu ajeitar. Ele vai pagar justamente 285 reais. Aí pronto. Mas Samuel, como assim? Se tu for perceber uma coisa, o resultado é esse. Ele vai pagar 285 reais. Agora, só para esclarecer uma coisa. Quanto é que ele ia pagar antes? Ele tinha 250 reais e ganhou um desconto de 20, né? Quanto é que ele ia pagar antes? Ele ia pagar antes. Ele ia pagar antes 230. Aí, olha a sacanagem. Se o garoto pegar a roupa de 50 reais e somar com 230, vai dar 280. Ou seja,
com o desconto anterior, ele vai pagar mais barato do que agora, que é de 185. Pra tu ver, né, como a matemática pode enganar às vezes. Então, resposta 285. Ele vai pagar 285. Então a resposta dá justamente 285. Aí você vê, né, como a matemática pode pregar algumas peças na gente, que se não for muito bem atento, a gente pode cair. Então bora lá. Terminando assim a parte teórica para a gente ir para a resolução das questões do exercício de fixação, eu queria dar um bisu para vocês que eu já dei em sala de aula. Essa aula em si é uma repetição do que aquilo que foi visto nas aulas presenciais. Qual o bisu? Em algumas questões vai se dar a soma de algumas características dos elementos. O que é isso? São aquelas questões de, por exemplo, um funcionário A, B e C. Aquelas questões, melhor assim de explicar, aquelas questões de herança, que o filho A vai ganhar proporcional a isso, 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 o filho B ganhar proporcional a isso, 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 e o filho C proporcional a isso, isso, isso. Aí eu tenho que ele dar o valor da soma das heranças, ou seja, em algumas questões vai se dar a soma de algumas características dos elementos. Aos elementos, ou seja, o número de herdeiros pode ser maior ou igual a 2. Até porque não faz sentido ter só um herdeiro, né? Aí não precisava fazer nem conta. Aí tem o quê? Os quais serão colocados como diretamente ou inversamente proporcional a uma constante, que é justamente na questão do herdeiro. Geralmente, numa herança, quem ganha mais é aquele mais velho, ou seja, diretamente proporcional à idade, entendeu? São isso. Por exemplo, pode ser também inversamente proporcional a quanto ele ganha por mês. Por exemplo, um herdeiro que já seja rico, ele, teoricamente, para ter uma igualdade, ele tem que receber menos, ou seja, inversamente proporcional. Então, bora lá. Sendo assim, para chegar à resolução dessa questão, considerará que o que for diretamente vai seguir tal regra, que é o total é AK mais BK mais CK, e inversamente aquela regra. O total é K sobre A mais K sobre B mais K sobre C, infinitamente. Aí, o que eu tenho para dizer para vocês é justamente aquilo que eu disse para vocês não ficarem pegados à noção de diretamente proporcional, divisão e inversamente multiplicação, que é justamente o contrário que se usa na resolução de algumas questões. Aí eu trouxe um exemplozinho para vocês. Mesmo esquema. Esse daqui vai ser o exemplo 3 e nosso último exemplo da aula. Que eu peço para vocês, parem o vídeo, tentem resolver, coloquem nos comentários, beleza? Bora lá. Eu vou ficar acompanhando os comentários. Qualquer dúvida, pessoal, podem me mandar mensagem no WhatsApp. Eu estou nos 2 grupos da sala do Renan. Bora lá. Tem o quê? Clarice Pereira, Melissa e Edila são avaliadas durante uma entrevista valendo uma vaga no BBS, no Big Brother Sobral. Uma coisa que nesses exemplos quem faz as questões é justamente eu. Beleza? É a faculdade de QI, eu que inventei. Bora lá. Consoante a isso, a candidata a ser escolhida deverá apresentar a maior pontuação de avaliação dos jurados, ou seja, quem ganhar mais pontos, os quais consideram simpatia, confiança e determinação como pontos positivos, enquanto instabilidade e preconceito são considerados pontos negativos, ou seja, os jurados vão avaliar essas 5 características e vão dar a nota deles, né? Vão chegar a um consenso e dar uma nota para elas, de cada ponto desse. Sabendo-se que o total de pontos aplicado às 3 candidatas é um número desconhecido. Como assim? O que é que isso quer dizer? É que a soma dos pontos dela é um número que eu não sei. Por exemplo, se Clarice Pereira tirou 1, Melissa 2 e Edila 3, a soma é 6. Eu não sei esse número, entendeu? Soma dos pontos, não sei. E que os aspectos positivos atuam como grandezas diretamente proporcionais. Então eu vou aplicar qual fórmula? Eu vou aplicar justamente essa fórmula aqui, diretamente proporcional, enquanto os negativos atuam como aspectos inversamente proporcionais. Então eu vou atuar essa fórmula, ou seja, os aspectos positivos como simpatia, confiança e determinação
vão ser multiplicados pela constante, enquanto os aspectos negativos, como preconceito e instabilidade, vão dividir a constante. Bora lá. Nesse panorama, fundamentando-se no quadro a seguir, em unidades arbitrárias, ou seja, não tem unidade medida, pode-se afirmar que a escolhida foi. Bora ver o quadro. Pronto, tá aí o quadro. O quadro tá dando as notas dos jurados, deu para cada um. Aí eu tenho o quê? Que simpatia, confiança e determinação, quanto maior a nota, melhor, porque é diretamente proporcional. Enquanto instabilidade e preconceito, quanto maior a nota, pior, porque é justamente inversamente proporcional. Beleza? Então, vamos lá, bora lá. Eu tenho o quê? Eu tenho que essas três características positivas são diretamente proporcionais, enquanto essas duas são inversamente proporcionais. Então vamos lá, como é que a gente vai calcular? Eu tenho que, somando tudo, vai dar um total, que é um número desconhecido. Você lembra da formulazinha que a gente viu no slide? Somando tudo, tem que dar um total, que é justamente o número desconhecido. Se é desconhecido, provavelmente a gente não vai precisar dele. Então, bora lá. Eu tenho o quê? Tudo que é positivo, ou seja, que é diretamente proporcional, vai multiplicar com a constante. Eu tenho que a de Clarice, eu tenho 10 de simpatia, 7 de confiança e 8 de determinação. Pessoal, se estiver assistindo Clarice, Melissa e Edila, eu peço por favor perdão a vocês, eu só utilizei o nome de vocês e os números eu coloquei aqui aleatório. Eu não tenho conhecimento de vocês para dizer isso, beleza? Aí bora lá. A Clarice, 10 de simpatia, 7 de confiança e 8 de determinação. Aí eu tenho o que? Multiplicado por uma constante, de acordo com a formulazinha. Enquanto os aspectos negativos, ou seja, que são inversamente proporcionais, vão dividir essa constante, que é justamente a instabilidade vezes o preconceito, beleza? Aí eu tenho o que? Somando, aí eu tenho a Melissa. Melissa tem 9 de simpatia, 9 de confiança e 7 de determinação, vezes a constante, dividido por, ela tem 3 de instabilidade, ou seja, ela é bem estável e, querendo ou não, ela é a mais preconceituosa de todas, né? Aí vamos bora lá para Edila. Edila tem 8 de simpatia, ela é uma garota bem confiante, né? E bem determinada. Porém, Edila, vou te dizer uma coisa, você é um pouquinho instável e moderadamente preconceituosa. Então, bora lá, vamos resolver. Isso daqui equivale a Clarice, Melissa e Edila, beleza? Bora lá, resolver a de Clarice. Clarice vai ficar. Pessoal, eu tô percebendo aqui uma coisa que tipo 6 tem 2 6, né? Aqui tem 2 6 embaixo. Então eu vou tentar deixar esse 6 em evidência. Como assim? Bora lá. Não, vou cortar aqui tudo e bora ver como é que dá. 4 vai com 8. Aí fica 2 aqui. Aí eu tenho 2 vai com 6. Fica 3. Beleza? Aí então aqui total é igual a 10 vezes 7 dividido por 3K. Que é um vezinho. Total 10 vezes 7, 70 dividido por 3K. Beleza? Aí mais, bora lá. O 3 corta com 9, aí aqui vai ficar 3. E o 3 corta com 6, aqui vai ficar 2. Aí vai ficar 9 vezes 7K, 9 vezes 7K dividido por 2. Que é a mesma coisa de... Quanto é 9 vezes 7K?
63 dividido por 2K. Mais aqui eu tenho que é um mais, vai esse mais, pronto. Aqui eu tenho 8, vai com 8 e 10 vai com 5, aí vai ficar 2, 10 dividido por 5, 2, aí 2 vezes 9, 18K. Vamos colocar tudo aqui em evidência, o 3 e o 2. 3 e 2, o MMC vai ser 6. Bem de boa. Vamos lá. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 70, 140K. 140K. Mais 6 dividido por 2, 3. Vezes 63. Dá 9. 6 com 6, 12. Com 6, 18. 189K. Mais 18 vezes 6 dá 8 vezes 6 dá 48. Aí vai que dá 108K. Bora lá. Bora dividir. Eu vou colocar bem aqui o valor de cada um, bem aqui. A Clarice, ela ganhou 140. A pontuação dela foi 140K dividido por 6. A Melissa, 189K dividido por 6. Enquanto a Edila tirou 108K. 108K dividido por 6. Aí eu pergunto a vocês. Eu pergunto a vocês, quem foi que ganhou a pontuação máxima? Eu preciso saber do valor de K. Se ele tivesse dado o valor total, dava para mim descobrir o valor de K. Mas ele só quer saber quem tirou a pontuação máxima e consequentemente foi para o BBS. Quem foi que tirou a pontuação máxima? Todo mundo está na base 6, então é indiferente ele. Então é quem tem o maior valor em cima. Aqui tem 140, 189, 108. Então quem tirou a maior pontuação foi Melissa. Deixa eu ajeitar aqui. Quem tirou a maior pontuação, foi justamente a Melissa. Beleza? Então, pessoal, voltando aqui, quem teve a maior pontuação foi justamente a nossa querida Melissa. Beleza? Então, bora lá. Pessoal, a parte teórica é basicamente isso. Eu espero que eu tenha expandido, né, o conhecimento de vocês. Eu coloquei algumas pegadinhas, né, algumas questões com raciocínio assim não tão convencional, que o Enem justamente pode cobrar isso de vocês. E então vamos agora para a resolução dos exercícios de fixação. Bora lá. Os exercícios de fixação, a resolução. Primeira questão. O bom desses vídeos é que dá tempo de resolver, né, os exercícios. Então, primeira questão. Qualquer dúvida, pessoal, só lembrando, pode me mandar no privado do WhatsApp. Vamos lá. Uma editora utiliza 3 máquinas para produzir 1.800 livros num certo período. Quantas máquinas serão necessárias para produzir 5.400 livros no mesmo período? Pessoal, uma questão bem rápida, né? 3 máquinas produzem 1.800 livros. Ele quer saber quantas máquinas vai produzir os 5.400. É uma questão bem fácil e até na própria montagem dela a gente já sabe que vai resolver, né? Uma regrazinha de 3. Eu tenho que se 3 máquinas faz 1.800, x máquinas 5.400. Então, bora lá. 1.800 dá para dividir por 5.400. Corta os 2 zerozinhos aqui, né? Aí fica 18 dividido por 54. Bora dividir por 2. 18 por 2 dá 9. 54 por 2 dá 27. Aí dá para dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 27 dividido por 3 dá 9. Aí dá para dividir. 3 com 9, 3. Aí faz o jogo de cruz, né? 3
vezes 3, então eu vou precisar justamente de 9 máquinas, beleza? Na primeira questão, vamos precisar de 9 máquinas. Gabarito, letra E. Vamos lá, segunda questão. Um fazendeiro tem provisões para alimentar 32 bois durante 25 dias. No fim de 4 dias, pessoal, na apostila de vocês eu vi está escrito anos, é dias. No fim de 4 dias, o fazendeiro compra mais 10 bois. Quanto tempo durarão as provisões se a ração de cada boi não é diminuída? O que é que acontece? Ele tinha 32 bois, passou 4 dias, ou seja, no 21º dia ele comprou 10 bois. E a ração ele manteve a mesma quantidade. Pessoal, se com esses 32 bois aguentava os 21 dias, né, que são justamente 25 menos 4, se ele comprou mais 10 boi, não vai durar os 21 dias a ração. Então ele quer justamente que a gente descubra quanto menos, o quanto de ração ainda, o quantos dias a ração ainda vai durar. Seja aqui, eu tenho 32 bois, vai consumir, a ração que eu comprei para esses 32 bois vai durar 25 dias, beleza? Aí eu tenho o que? Aí depois de 4 dias, ou seja, 25 menos 4 dias, no 21º dia, ele vai comprar mais 10 bois, ou seja, vai ficar 42 bois. Mas esses 42 bois, com essa quantidade de ração, vai conseguir comer esses 21 dias? Não, vai conseguir comer por X dias. E como é que a gente vai calcular? Se eu tenho uma quantidade de ração fixa, se eu aumento o número de bois, eu vou diminuir o número de dias. Ou seja, eu vou usar a formulazinha do inversamente proporcional, que é 32 vezes 21 é igual a 42 vezes... Eu vou colocar o vezes como ponto, para não confundir com x. 32 vezes 21 é igual a 42 vezes x. Bora lá. Eu tenho que 21 dá para cortar 42, que é justamente 2. E 2 corta com 32, que é justamente 16. Então x vai ser 16, ou seja, vai durar por 16 dias. Então, essa ração vai durar por 16 dias, ou seja, gabarito também letra E. Bora lá para a terceira questão. Terceira questão. Um grupo com 50 escoteiros vai acampar durante 28 dias. Eles precisam comprar uma quantidade de açúcar suficiente para esses dias e já sabem que a média de consumo por semana, ou seja, 7 dias, para 10 pessoas é de 3.500 gramas, ou seja, 3,5 quilogramas de açúcar. Quantos quilogramas de açúcar são necessários para os 28 dias de acampamento desse grupo? Bora lá. Essa questão é basicamente o que? Eu tenho que transformar a informação que ela deu na informação que a gente quer. Qual foi a informação que ela deu? Que em uma semana, ou seja, em 5 dias, 10 escoteiros consomem 3.500 gramas, ou seja, 3,5 kg de açúcar. E ele quer saber quanto a gente vai ter que levar para 50 escoteiros durante 28 dias. Aí eu vou dar um bisuzinho para vocês nesse tipo de questão. Nesse tipo de questão, a gente vai trabalhar isolando um elemento e multiplicando 2. Como assim, Samuel? A gente quer descobrir a quantidade de açúcar, não é? Então, a gente vai trabalhar com a quantidade de açúcar e com o elemento. Como assim? A gente vai trabalhar quantidade de açúcar dia, quantidade de açúcar dia, quantidade de açúcar, número de pessoas. Como assim?
Isola 1. O elemento que eu vou isolar, eu vou botar um tracinho embaixo. Aí eu vou trabalhar com o elemento que eu vou circular. Beleza? Isolei esse. Aí eu tenho o quê? Eu tenho que achar para 28 dias. Qual o número que eu multiplico por 7 para dar 28? É justamente 4. Então eu multiplico por 4, multiplico por 4. 4 vezes 7, 28 dias. Aí são 10 pessoas ainda. Mais 3,5 vezes 4 dá 4 vezes 5 dá 20. Aí 3 vezes 4, 12. Ou seja, 14 quilogramas. Aí como é que eu vou ler agora isso? Eu tenho que essas 10 pessoas, durante esses 28 dias, vão consumir 14 kg de açúcar. Beleza? Aí eu vou trabalhar em que eu quero descobrir, que é o açúcar. A gente já trabalhou com os dias, então bora deixar isolado. E vamos trabalhar agora com o número de pessoas, que é justamente 50. Quanto eu tenho que multiplicar 10 para dar 50? É 5. Então, vezes 5. Então, multiplica aqui também por 5. Os dias não estão isolados? Então, deixa aqui, 28 dias. Quanto é 5 vezes 10? 50 pessoas, que é justamente o que eu quero. Vão consumir 14 vezes 5, 70 quilogramas. Então, é só isso. Eu tenho o quê? Eu tenho que nesses 28 dias, 50 pessoas vão consumir 70 kg de alimento. Terceira questão, a alternativa é 70 kg. Bora lá para a quarta questão. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias arrecadando 12 kg de alimento por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha, ou seja, se já passou 10 dias, agora eu tenho 20 dias. Admitindo que o ritmo da coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de... Eu tenho que... O período de arrecadação é justamente de um mês, ou seja, 30 dias. Eu tenho que nos 10 primeiros dias, 20 alunos trabalharam 3 horas por dia e arrecadaram 12 kg de alimento por dia. Aí como é que a gente vai fazer? Se eu tenho que eles arrecadaram 12 kg de alimento por dia durante os 10 dias, eu tenho justamente que eles arrecadaram 12 vezes 10. Ou seja, eles arrecadaram 120 kg de alimento. Então, bora lá. Segunda situação. É justamente depois desses 10 dias. Depois dos 10 dias, se eu tenho 30 dias depois de 10 dias, é justamente 20 dias. Eu tenho que os outros 20 dias restantes, eu tenho que se somar 30 integrantes novos. Se eu tinha 20 alunos e agora entraram mais 30, eu tenho 50 alunos trabalhando 4 horas por dia e eles vão arrecadar justamente o que eu quero saber. Eles vão arrecadar X. Aí como é que eu vou fazer? É aquele esquema. O que é a minha constante? A minha constante vai ser a quantidade de alimentos arrecadados. E isso daqui é o que? Se eu tenho por exemplo, a maior quantidade de dia, eu vou ter a maior quantidade de alimento arrecadado. Se eu tenho a maior quantidade de alunos trabalhando, eu vou ter a maior quantidade de alimento arrecadado. Então, essas grandezas em relação à quantidade de alimento arrecadado são justamente diretamente proporcionais a ela. Eu tenho o quê?
eu tenho que a quantidade de alimento arrecadado que eu pego nos 10 primeiros dias foi 120 kg. Aí, como é diretamente proporcional, é divisão nesse caso. Aí eu tenho que os 10 dias, 120 kg. Aí, durante os 10 dias, aí é diretamente proporcional. 120 kg é diretamente proporcional ao número de dias. Também é diretamente proporcional ao número de alunos e também ao número de horas trabalhadas por dia. Aí tudo isso é multiplicado por uma constante. Multiplicado pela constante não, nem precisa. Aí eu tenho é igual a x, que é justamente o outro valor de quantidade de alimento arrecadado, sobre, eram 10 dias, agora são os outros 20 dias. Quantidade de aluno era 20, agora é 50. Quantidade de tempo trabalhado era 3, agora é 4 horas por dia. Bora lá explicar isso. Eu tenho que analisar as grandezas separadamente, tendo noção de isolar uma, que nem a questão anterior. Como assim? Bora isolar o resto e trabalhar com duas. Eu tenho que, isso daqui é a quantidade de alimento. Se eu aumento o número de dias trabalhados, eu vou aumentar a quantidade de alimento, ou seja, diretamente proporcional. Um divide pelo outro. Se eu aumentar o número de alunos, eu vou aumentar o número de alimento arrecadado, ou seja, mais gente pedindo, mais alimento arrecadado. Se eu aumentar o número de horas por dia que eles trabalham, eu vou aumentar também o número de alimento arrecadado. Aí, se eu colocar esse número de alimento arrecadado como uma constante, uma coisa que não muda, então eu tenho 10 dias com 20 alunos para arrecadar 120. Eu tenho que, para arrecadar esse mesmo 120, se eu aumentar o número de dias, então eu posso diminuir o número de alunos. E, por exemplo, se eu diminuir o tempo que eu tenho disponível, eu vou ter justamente que aumentar o número de alunos para ter esse 120. Ou seja, eu trabalho com os dois e isolo um. Ou seja, esse daqui em relação a esse é diretamente proporcional, 10 com 20 inversamente proporcional, por isso multiplica. Beleza? Aí do outro lado eu só fiz colocar o depois, ou seja, 120 são 120 kg, é justamente a quantidade de alimento arrecadado nos 10 primeiros dias, nos 20 segundos dias, nos 20 dias depois, eu vou ter x. 10 primeiros dias, 20 dias depois. Eram 20 alunos, agora são 50, 3 horas por dia, agora é 4. Beleza? Bora lá. 20 corta com 20, 10 corta com 50, vai ficar 5. Aí eu tenho aqui o 3, vai cortar com 120, vai dar 40. Aí eu tenho que 5 vezes 4 dá 20. X é igual a 20 vezes 40. 20 vezes 40, que vai dar a quantidade de alimento arrecadado nos 20 dias depois, vai ser 800 kg. Mas aí é que tá, a resposta não é 800 kg, mas sim o total arrecadado nos 30 dias. Ou seja, nos 10 primeiros dias eu arrecadei 120, enquanto nos 20 dias depois eu arrecadei 800. Então o total de alimento arrecadado vai ser 920 quilogramas de alimentos. Beleza? Então, o gabarito da quarta questão é letra A. Bora lá. Quinta questão. Abrindo-se uma torneira A, um reservatório ficará cheio em 3 horas. Ou seja, já dá para calcular a vazão dessa torneira. Abrindo-se a torneira B, encherá o reservatório em 2 horas. Aí eu tenho, em quanto tempo conseguiremos encher o reservatório caso as duas torneiras sejam abertas simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo? Com certeza vai ser um tempo menor que
3 e 2 horas. Ou seja, a alternativa B já sai. Bora lá. O reservatório, que eu disse que ele tem um volume V, que está bem mal desenhado aqui, em que esse reservatório ele tem duas torneiras, uma torneira A e uma torneira B. A torneira A enche ele em 3 horas, enquanto a torneira B enche ele em 2 horas. Beleza? Deixa eu ajeitar aqui. Enche ele em 2 horas. Aí eu tenho o que? Eu tenho que a vazão de A é justamente o volume do reservatório sobre 3 horas, enquanto a vazão de B é o volume do reservatório sobre 2 horas. Aí eu tenho que eu vou ligar essas duas torneiras ao mesmo tempo. Se eu vou ligar as duas torneiras ao mesmo tempo, eu vou somar as vazões. Então eu tenho que vazão de A mais vazão de... Essa bolinha cortada é o símbolo para vazão. É igual a... Eu tenho que vazão de A mais vazão de B é igual a V sobre 3 mais V sobre 2. Eu tenho que essas duas torneiras, elas vão ter que encher esse reservatório de volume V por um tempo, que eu vou chamar de X. X, aí é só resolver. O MMC de 3 e 2 é 6. Vamos lá. 6 dividido por 3, 2V. Mais 6 dividido por 2, 3V. É igual a V sobre X. Eu tenho o que? 2V mais 3V. 5V sobre 6. É igual a V sobre X. V corta com V. Eu tenho que, dando o jogo da cruz, eu tenho que X é igual a 6 sobre 5. Ou 6, doido. Pera. É igual a 6 sobre 5 horas. Tenho que 6 dividido por 5. Se eu multiplicar por 2 em cima e por 2 embaixo, vai ficar 12 dividido por 10, que é a mesma coisa de 12 dividido por 10, que é a mesma coisa de 1,2 horas. Beleza? Então, pronto. A quinta questão, gabarito letra A, 1,2 horas. E, pessoal, é basicamente isso a aula. Espero que tenham gostado. E eu peço a vocês paciência e que realmente nesse período da pandemia do Covid-19, vocês, como a maioria jovens, tentem ficar em casa. Eu sei que é difícil, mas é possível, né? Fique seguro, fique em casa, porque a gente como é que eu posso dizer? O próprio vetor da doença é a gente, né? Então, se menos pessoas estão em contato com outras, menos pessoas infectadas, consequentemente, menor vai ser o pico da doença. E a gente, como professor, está tentando, por meio dessas plataformas digitais, facilitar a vida de vocês. Até o exato momento, o Enem não foi adiado, né? Então, a gente, assim como você, está dando nossos pulos, né, para tentar transmitir essa informação, esse conhecimento a vocês. Eu espero que tenham gostado da aula. Deu um pouquinho de trabalho, né, fazer tudo, fazer slide, baixar programa, tudo, mas espero que tenham gostado. Eu peço a vocês que no campo dos comentários digam: ah, professor, o áudio está bom, o áudio está ruim, o vídeo está bom, o vídeo está ruim. Uma coisa, eu poderia com vocês uma duvidazinha. Durante esse processo tinha a opção de eu deixar minha webcam ligada, mas eu não sei se para vocês é legal ver o professor, a minha reação, entendeu? A mudança da minha face enquanto eu resolvo as questões. Aí, se vocês quiserem que eu ligue a webcam para ficar um negócio, sei lá, mais didático, para ver outra pessoa, sei lá. Então é isso. Muito obrigado
Boa aula, bons estudos. E de semana em semana eu vou ficar postando as aulas aqui no YouTube. Obrigado, pessoal.